Como é que anda você e a briga com a balança? De que forma você se relaciona com o seu peso corporal? Como é que você lida com o fato de se alimentar todos os dias? Você come suas emoções? Pois é, eu me chamo Jader Ferraz, sou professor, preceptor de psiquiatria, estou na área há mais de 11 anos, além disso sou speaker, palestrante, gestor médico e hoje tenho o prazer enorme de receber um aluno nosso. Vamos falar muito sobre muita coisa. Hoje vamos falar sobre obesidade, vamos falar sobre saúde e vamos ultrapassar logo essa linha do agradecimento. Muito obrigado, Caio, pela presença. Vamos tocar em assuntos muito delicados. Eu que agradeço a confiança. É um prazer imenso, meu mestre, meu professor. E fico muito feliz e agradecido pelo convite. Sou eu quem agradece. Caio me trouxe uma feliz surpresa. Segundo ele, provavelmente vai trilhar o caminho da psiquiatria. Sim. E isso também é muito oportuno. Muito por conta de seus ensinamentos na obrigado. faculdade. Muito obrigado. Foi muito importante para mim aquele período. E a psiquiatria surgiu no meio do curso. Sim. Eu já gostava bastante, gosto. Sim. E depois que te conheci, admirei seu trabalho, para mim foi uma decisão mais tranquila para tomar. Muito obrigado. Vamos em frente. Depois dessa rasgação de seda, pessoal, vamos pedir para curtir, compartilhar, encaminhar para quem a gente ama, para quem a gente gosta. O papo hoje é sobre obesidade, sobre jornada médica. Caio, por que medicina? Em algum momento você trilhou outros caminhos. Sim. E aí você entrou na área de saúde fazendo enfermagem. Isso. Decidiu que era medicina por quê? Comecei minha carreira acadêmica já em 2009, estudando Direito, na Baiana de Direito, aqui em Salvador. Saí de Feira de Santana, vim para Salvador estudar e fiz 2 semestres de Direito. Sim. No meio do curso, meu irmão estudava medicina, minha cunhada enfermeira. Decidiram me aconselhar, eu era um jovem, 17, 18 anos, a estudar enfermagem. Sim. A área da enfermagem era uma área ampla. Sim. E eu decidi estudar enfermagem. Me formei em enfermagem em 2014 e fui trabalhar na saúde da família. Trabalhei em PSF 3 anos e no decorrer percebi que a medicina era um sonho distante, uma utopia que cresceu àquela altura. Sim. Com o convívio com os médicos. Sim. Meu irmão se tornou diretor clínico do hospital, os médicos se tornaram meus amigos e me aconselharam, vai estudar medicina. Sim. Você é um bom enfermeiro, eles diziam, mas o seu foco é a parte clínica, você fica aguçado em... Sim. Né? Lógico que sem o conhecimento técnico, mas eu ficava tentando desvencilhar qual era aquela patologia, qual era aquela doença, o que é que tinha por trás daquilo. Sim. E aí surgiu a vontade de estudar medicina. Eu iniciei o curso no Paraguai. Sim. Eu morei em Assunção 6 meses. Sim. Uma cidade grande. Sim. Depois migrei para Cidade do Leste, para a fronteira com Foz do Iguaçu, uma tríplice fronteira. Ali tem a Argentina, Porto Iguaçu, Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, onde eu vivi 4 anos. Sim. Estudei medicina lá, uma experiência incrível. Eu pude conhecer uma nova cultura, um novo idioma, e foi muito enriquecedor para mim. Sim. Depois daquele período veio a pandemia. E eu retornei para o Brasil, voltei para casa e decidi que não ia voltar mais. Sim. Naquele período eu conheci minha ex-esposa e ela acabou engravidando tempos depois e eu precisava transferir meu curso para o Brasil. Sim. E analisando as possibilidades, fiz a prova de transferência para a Unime e hoje estou realizando meu sonho daqui a alguns meses e estou muito feliz aqui. Que bom. Você trouxe uma importante informação. Você decidiu fazer medicina. Sim. Desbravando outro país. Como foi essa experiência? Porque é diferente da medicina. É diferente de tudo. Sim. Tem umas experiências bacanas. Eu acabei lá virando Uber. Eu sou de família remediada, sou de família humilde. Sim. Onde a gente precisa trabalhar para manter os estudos. A educação sempre foi o foco da família. Meu pai sempre trouxe isso pra gente. Eu não tenho dinheiro, não tenho posse, mas a educação não vai faltar. Sim. E meu irmão foi o precursor disso. Ele acaba sendo uma pessoa que eu sigo, né? Que me direciona praticamente na vida. Um mentor, né? O meu mentor. Sim. E ele se tornou médico e despertou em mim esse desejo, essa vontade, esse sonho até então. Quando eu fui pro Paraguai, eu cheguei no Brasil, comprei um Uninho, ano 2000, e caí na estrada, fui pro Paraguai de carro, e lá virei Uber, trabalhava como Uber, levava os colegas para
para o aeroporto, para a balada, para a festa, para ajudar a família a custear meus estudos. Já como estudante de medicina. Já como estudante de medicina. Então, eu tenho muita história legal, além da questão do idioma, né? Sim. Além da questão da comida, das tradições, né? Da cultura em da si. cultura em si do Paraguai. O Paraguai é um país incrível. Sim. Às vezes a gente, né, Sim. tem esse preconceito com o Paraguai. A gente não conhece, acha que Paraguai é do Paraguai. Sim, claro. Sempre tem Fica esse jargão, fica né? esse jargão, mas é um país incrível, economicamente abastado, um país que tem uma economia muito legal. Haja vista, a gente sabe o mercado lá como é forte. E, além disso, o Guarani, né? Sim. Também, além do castelhano, o Guarani, que é uma língua nativa e que é muito utilizada entre eles lá. E a gente precisa, na faculdade, aprender, pelo menos, a arranhar no Guarani um pouco a parte médica. Sim. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Eu não me arrependo em momento nenhum de ter ido ao Paraguai. E retornei para lá no passado, fui a passeio e fui com minha namorada a passeio, a gente foi nas cataratas, passeou um pouco e eu fui mostrando, olha, aqui eu fazia isso, aqui eu passei aqui. Foi muito bom. E era isso, era o Bahia lá, né? Claro. Eu levava, baiano fora da Bahia é o Bahia. Eu levava os colegas para balada, como eu falei, para o aeroporto, para o shopping, para fazer compras, enfim. Sim. Qual a diferença principal que você enxerga dessa medicina externa brasileira com a nossa aqui? A medicina brasileira, ela é uma medicina voltada à promoção e prevenção de doença. Sim. No Paraguai, ela é uma medicina, né, totalmente curativista. Sim. Só de intermediação. Lá não tem o SUS. Lá, o poder público tem investimento na saúde e é ajudado muitas vezes por empresários. É algo ainda precário. A gente vê hospitais ainda, infelizmente, né, passando muito mais dificuldade do que o SUS. Então, às vezes existe uma crítica até louvável, considerável. Em alguns momentos, o SUS, pela quantidade de pessoas, a população do Brasil são 210 milhões de pessoas. Somos um continente, né? Somos um continente, então não tem como suprir toda essa demanda. Sim. Haja vista, no Covid, o país a saúde pública no Brasil não colapsou. Sim. Né? No momento que a gente precisou, quem resguardou a gente teve a retaguarda do SUS. Sim. Então, existe essa diferença da promoção e prevenção, de intervir antes da origem da doença no Brasil. E isso é muito legal, porque 90% dos problemas a gente sabe que resolve na atenção primária. Infelizmente, no Paraguai não tem esses investimentos. Do ponto de vista de assistência, foi uma decisão minha de carreira. Eu ainda atendo no SUS, né? A gente recebe vocês no momento da preceptoria no SUS. Sim. É o momento que eu devolvo que a medicina me entrega. É uma filosofia minha de vida, porque o paciente que está ali precisa, como o paciente privado também precisa, mas você tem esse olhar muito potente do paciente. Por favor, me ajude, porque aqui é a minha última barreira. É a minha última assistência. Sim. Então, o SUS é algo que vem se modernizando e é algo muito necessário, por mais que as pessoas encarem ele com uma certa dificuldade de atenção e de acolhimento. É o contrário. Em geral, países que não têm, como é o caso do Paraguai, sofrem muito mais. E aí, durante esse seu processo de vida, você constituiu família. Sim. E aí veio o seu pequeno. Como é que foi isso aí pra você, cara? Porque você teve que virar pai de um dia pro outro, né? Tive que virar pai de primeira viagem. Em 2021, setembro de 2021, meu filho nasce. Sim. Minha alegria na minha vida. Muito feliz e emocionado só de falar dele. Claro, eu imagino. Só que houve um rompimento. Né? Sim. E esse rompimento eu tive que saber estabelecer como que eu ia me portar frente àquela situação. Sim. Então, acaba que depois do rompimento eu passo a cuidar de mim. Sim. Eu me entrego totalmente à família e deixo de lado a minha saúde, deixo de lado os meus ideais em alguns momentos, o que eu penso, o que eu acredito, como eu devo viver, com qualidade de vida, né? Sim. E isso acaba afligindo um pouco minha saúde mental. Claro. Durante esse seu processo de vida, provavelmente você experimentou o que eu também experimentei, que foi o ganho de peso exacerbado. Então, para quem está ouvindo a gente, eu cheguei a 150 quilos. E Caio me trouxe uma informação que me deixou embasbacado. Ele passou de mim. Ele chegou aos 165. Cheguei aos 165 quilos. Isso foi mais ou menos em quanto tempo? No Covid. Então, em 33, 4 anos, você ganhou aí 40, 50 quilos, Exatamente. é isso? Sim.
Estava sempre numa obesidade ali. Sempre foi mas obeso. chegou nessa mórbida. Isso, fui obeso a vida inteira. Sim. Desde os 4 anos, convivo com a obesidade. Sim. Né? Inclusive familiar, né? Inclusive familiar. Minha mãe é obesa, é ex-obesa porque fez cirurgia bariátrica, meus irmãos também. Sim. Mas eu consigo chegar a ultrapassar a sua marca. Sim. Cheguei aos 163 quilos. E depois do rompimento, como eu falei, eu começo a pensar em mim. Sim. Então foi um gatilho, Sim. né? Foi um momento que eu falei, vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha saúde. Sim. E comecei a estabelecer metas de emagrecimento. Sim. A medicina psiquiátrica consegue acolher esse momento que você viveu como um termo com um diagnóstico muito provável, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Vivenciou um trauma. Sim. O rompimento de uma relação conjugal é algo que é muito delicado para ambos os sexos. Com certeza. Existia uma criança que precisava desse convívio paternal, maternal, de relação, e a partir daquele momento fica esse trauma. Sim. E as consequências do trauma acabam alcançando o indivíduo. E aí há outros sintomas: evitação, ansiedade, tristeza, melancolia, isolamento social, retraimento social, alguma atividade de fuga, que quase sempre é compulsão. Sim. E para nós, infelizmente, é a compulsão alimentar. E para quem está nos assistindo, compulsão alimentar é o quê? É o desejo absurdo que eu tenho de me alimentar. Geralmente eu vou fazer sozinho, num momento meu, único, particular. Eu ultrapasso a quantidade de caloria que eu necessito comer, então eu como numa quantidade exacerbada, absurda, e a partir dali eu me frustro, me culpo por ter tido esse momento alimentar exacerbado. Então a compulsão alimentar nada mais é do que descontar na comida, Sim. comer as emoções, como a gente falou. E aí você se deu conta disso. Mas antes disso, vá. Na compulsão alimentar, como Sim. você é especialista, existe uma diferença, só para deixar claro, da compulsão alimentar e das pessoas que comem em excesso. Sim. A compulsão alimentar, você ingere uma quantidade excessiva de calorias em um curto período. Sim. E você se sente culpado por conta daquele momento. Exato. Você sente tristeza, depressão, você sente arrependimento e algumas frustração, pessoas... Frustração, culpa. E algumas pessoas tendem até a fazer bulimia pós episódio de compulsão. Seria a purgação. Purgação. Isso. Exato. Algumas pessoas acabam utilizando à noite um desequilíbrio hormonal ali entre a melatonina e a leptina para desenvolver o aumento do consumo de alimentos à noite. Sim. Então, durante todo o dia, ela mantém uma dieta equilibrada. Sim. E à noite, quando ocorre esse desequilíbrio, porque a leptina, ela segura sua fome. Sim. Quando você vai dormir. A melatonina induz você ao sono. Então, quando ocorre esse desequilíbrio, essa pessoa acorda de madrugada, às vezes ataca a geladeira, aquele pessoal que... Isso não é ainda compulsão alimentar. Sim. É uma pessoa que tem esse desequilíbrio. Já na compulsão foi, como você falou, perfeitamente. Sim. E aí veio esse ganho de peso, veio a separação, veio esse start. Como foi isso aí pra você? Eu, há 2 anos atrás, entrei numa academia, ainda obeso. Sim. Obeso mórbido. Obeso mórbido. Entrei na academia e me apaixonei. Sim. Mesmo percebendo que as pessoas estavam me olhando, me observando, né? Avaliando. A gente sabe que isso ocorre, você sabe disso. O obeso mórbido sofre múltiplos preconceitos. Muitos preconceitos. Eu queria falar um pouquinho disso também. Sim, por favor. Se você me permite. O preconceito com... Eu vou voltar falando da questão de como foi esse start. Entrei na academia e me apaixonei. Sim. E aí comecei a malhar e perceber que se eu faço déficit calórico, é uma matemática simples, se eu consumo menos energia e gasto mais energia, eu vou emagrecer. Sim. Comprei uma balança, deixei em casa e falei, todos os dias eu me peso. Até então, era uma estratégia minha. Sim. Eu ainda não tinha o conhecimento de que aquilo podia aumentar a minha ansiedade, mas foi a estratégia que eu utilizei naquele momento, ainda entendendo... E meio desesperado. Desesperado, preciso emagrecer. Sim. E fui emagrecendo, gradativamente, na academia, perdendo peso, e me apaixonei por academia. Você sabe como é sensacional, você acaba sendo dependente da academia. Sim. Eu preciso para a academia para dar minha relaxada, para o meu momento, né? A academia é o meu momento. Sim, sim. Sou eu comigo mesmo. Isso, é um desafio próprio. Um desafio próprio. Então, nesses 2 anos, foi
foi muita luta Sim. Para emagrecer. Hoje eu peso 90 quilos, tenho 9% de percentual de gordura. Sim. Né? Penso até em subir num palco de fisiculturismo. Sim. Ainda, mesmo com 35 anos, é um desafio pessoal. Jovem ainda. Ainda me considero um jovem. Por favor. Um jovem sonhador. É claro. Sim. Então, de 165 quilos a um palco de fisiculturismo é a minha meta. Minha meta pessoal. E exige um esforço contínuo durante um demasiado tempo. Mas eu queria voltar na ideia do preconceito, porque eu também o vivi. Sim. O obeso mórbido, para quem está ouvindo a gente, é quem está numa obesidade grau 3, ou seja, está numa condição de peso que é a condição máxima que a medicina tem hoje para avaliar alguém. Não tem como a gente ir além. Chega um momento que você tá tão pesado, tá tão fora de forma, que todas as pessoas olharão para você e dirão: você está obeso, você está acima do peso. E aí, a nossa sociedade não é brasileira, é mundial. A nossa sociedade não se relaciona bem com isso. Então a gente passa a não caber na cadeira do avião, passa a não caber na cadeira do ônibus, passa a não caber na cadeira de praia, passa a não caber no cinema, as roupas não são feitas. Claro, tem mudado a ótica, mas em geral a gente sofre essa pressão e o nosso organismo está em sofrimento porque a gente está sempre inflamado. Sim. Como foi que veio a bariátrica? Porque você falou da dificuldade da manutenção da atividade física. Alguém startou isso em você? Foi você mesmo que procurou? Como foi isso? Depois que eu percebi que eu estava obeso mórbido, que eu faço a bariátrica, que eu tenho um reganho, depois da bariátrica eu consigo engordar mais ainda do que eu tive o peso que eu tinha antes, eu continuei emagrecendo. Sim. Eu queria falar do preconceito Por favor. Com o gordo nesse momento, com o obeso. Eu falo gordo com propriedade, não é preconceito, não. Porque às vezes tem né? Fica pejorativo falar de gordo, mas eu falo com propriedade de quem... nós temos lugar de fala. Temos lugar de fala, exatamente. A cultura brasileira mudou. Sim. Né? O perfil... A população enxerga o gordo, infelizmente ainda, com um olhar extremamente preconceituoso e associa a preguiça. É verdade. Associa o gordo a desleixo. Sim. Ele é desleixado, ele é preguiçoso. Infelizmente, isso ocorre e eu percebia isso. Sim. Isso me deixava triste. Eu ficava realmente muito triste com essa situação. Com esse rótulo. Com esse rótulo. Sim. E se você pegar para analisar o preconceito, ele é entre linhas. Por exemplo... O Gordo e o Magro, 1920, já é um filme de cunho humorístico. Se você pegar figuras brasileiras que são obesas, Leandro Hassum parou de perdeu a graça e perdeu espaço na emissora que ele trabalhava porque ele emagreceu. Então ele perdeu a graça, ele perdeu, né, o fato de ser gordo. Então o gordo sempre foi motivo de chacota. Você pega os filmes americanos, hollywoodianos. Você pega no final da década de 2000, o Professor Aloprado. Totalmente, um filme totalmente de humor com o gordo. Caricatural, perfeito. Então, isso sempre existiu de zombar do gordo. Se você pega O Amor é Cego, de 2001, você também vê o preconceito com o gordo. Então, isso corroborou para o preconceito. Isso é entre linhas, é humor, mas que para a pessoa que é... Machuca. E se você perceber se você está gordo ou não, peça para uma criança lhe desenhar. Se ela desenhar você gordo, você vai perceber que você realmente chegou no auge. Chegou no auge. E aí, eu queria só perguntar, como foi essa bariátrica mais detalhada para quem está ouvindo? Você tomou essa decisão? Alguém te orientou? Porque no meu caso, quando eu estava próximo desse auge de 150 quilos, eu costumo dizer isso e referencio ele sempre, ele vai escutar a gente, Dr. Gustavo Cizan. Nós éramos médicos de um plano de saúde verticalizado, ele era médico líder, eu era médico sobre aviso. A psiquiatria toda do convênio, a gente tinha por obrigação gerenciar. Então, nós estamos falando de 235 médicos que a gente tinha que dar suporte e uma porta de entrada. Na Bahia, nós estamos falando aí de mais de 250 mil vidas. Ele me encontra no saguão do hospital e eu não vou esquecer isso nunca. Cara, você está gigante, você está enorme. Você é um cara muito bom, você é um médico muito bom, você é uma pessoa muito boa. Você está perdendo para a obesidade, para a comida. Deixa eu tratar você. Vamos fazer os exames? Que nada, pô. Gustavo entende de nada, pô. Tá, beleza. Segue aí, toca. Cara, segunda vez. Caio, na terceira vez ele me chamou, pegou no ombro e falou, cara, eu não vou perder você. Sabe?
ele foi meu colega de faculdade, um semestre a mais. Você é a típica pessoa que precisa se desfazer da obesidade. Você precisa vencê-la. Sim. Vai lá no consultório. Marca lá com a nossa secretária. Fui para casa com esses exames que ele pediu. Falei, olha, quer saber de um? Eu vou nesse negócio. Que eu não fiz a bariátrica. O meu foi atividade física e dieta. Sim. E a atividade física eu faço todos os dias. Já tem 6 anos. De forma ininterrupta. Sempre. Rivotril. É o famoso Rivotril. Isso. Sim, já tomou seu Rivotril hoje? Já tomamos já hoje? Já tomamos. Vou tomar amanhã novamente. Amanhã é dose dupla. E vamos seguindo. Recentemente uma colega sua, uma aluna, me trouxe Rivotraining. Rivotraining, muito bom. Muito que bom. a gente tá levando adiante, mas do ponto de vista de cuidado, esse olhar médico, assistencial, cara, passa lá no consultório. Vamos cuidar de você. Sim. Sentei com ele, os exames estavam todos alterados. Vamos fazer uso de alguns fármacos. E a gente vai entrar nesse tema também, detalhar um pouco para quem nos ouve. Falei, Gustavo, me dá uma chance de eu tentar sem remédio? Cara, eu acho que você não vai conseguir, porque você tá numa obesidade mórbida, você vem em compulsão alimentar, você vem em alimentação exacerbada. Mas tá, vou fazer a dieta. Eu nunca tinha seguido uma dieta orientada por um profissional. Vou fazer a dieta. Qualquer coisa você entra em contato, vou deixar alguns fitoterápicos. Tá bom. Fui para casa com isso, olhei para aquela dieta restritiva à época. Sim. Vou ao mercado, vou fazer as compras. Sim. Cheguei com aquelas compras vegetais folhosas e tudo mais. O pessoal em casa fez o quê? Achincalhou. Zombou. Exato. Não acreditou. Porque era mais uma tentativa e você gastou e não era necessário, você não vai conseguir. Isso foi um combustível muito forte. Sim, mexeu com seus brios. Isso. E aí decidi de uma segunda para terça, após um jantar com um representante, que graças a Deus está na ativa e também está assistindo a gente. Vou referenciar ele que ele merece, Danilo. Danilo, é o último dia, cara, que eu vou continuar nessa obesidade mórbida. A partir de amanhã eu começo a dieta orientada por um profissional médico competente. Sim. A partir dali eu pisei nesse acelerador e consegui perder 72 quilos. Sensacional. Tive um reganho, claro, muito comum. Estou de volta à ativa para a gente poder voltar a esse auge que você tá. Eu cheguei em 11% de BF, não cheguei em 9%, mas não fiz a utilização de medicações. Sim. Mas voltando para você, quando foi essa bariátrica? E aí? A bariátrica surge na minha vida quando eu percebo que eu não ia ser capaz de brincar com meu filho. Sim. Meu filho começa a engatinhar e eu não conseguia buscar ele. Abaixar para pegar ele que estava engatinhando. Cara, e eu forte estava demais. muito, muito obeso e o medo de perder, de não ver meu filho crescer. Sim. O meu medo era não ver o meu filho crescer. Uhum. E eu conheci o Dr. Vitor Gibara, cirurgião gastro. Sim. Sensacional. Sim. E ele operou meu irmão. Lá em casa, minha mãe fez cirurgia bariátrica, meus 2 irmãos fizeram cirurgia bariátrica. Todos estão bem hoje? Todos estão bem, graças a Deus. Só que eu E não fiquei. Eu não fiquei. Sim. Eu desenvolvi um quadro de pancreatite aguda 1 semana depois de operado e vim parar na UTI do Hospital Português. Sim. Então, fiz um quadro de litíase biliar, rompeu o cálculo foi pro pâncreas. É bem característico de médico isso. Sim. Geralmente a gente tem esse tipo de alteração. Sim. E eu fiquei na UTI e medo de morrer, medo de perder meu filho novamente. Sim. Né? Aquele medo de... Né? A Muito insegurança muito real. A cirurgia mexeu muito com o meu psicológico também. Mexe muito com o psicológico. Porque o seu olhar é de gordo. Sim. Até hoje, eu ainda, com o percentual que eu falei que tenho, eu ainda me vejo gordo. Sim. Mas não é no espelho, é nas atitudes ainda na cabeça. Mentais. Quando eu coloco isso, quando eu coloco o prato de comida, eu ainda coloco com pensamento de gordo. Sim. Mesmo não consumindo aquela comida toda. Então, é preciso se policiar, vigília 24 horas por dia. O pensamento ainda, como eu falei, o pensamento ainda é de gordo, mas a obesidade é uma doença que não tem cura. Sim. Certo? Então, eu convivo com isso, vivo com isso, tentando a cada dia superar. Sim. E olhando sempre com respeito. Sim. Que talvez seja a chave do sucesso. Durante um tempo, digo eu, né, da minha parte pessoal, poxa, perder peso é tão fácil. É tão fácil perder peso. Basta que eu me entregue 40 minutos numa atividade física e mantenha a minha dieta. Não. Não é muito difícil. É muito difícil. Por vezes a comida ela vence esse seu ímpeto de manter-se em uma qualidade alimentar. Ou seja,
por vezes a gente não consegue e a gente desconta na comida. E aí você teve esse reganho. Tive 20 esse quilos, reganho, né? 20 quilos. Como é que foi isso pra você? Foi um fracasso, né? Catastrófico. Catastrófico, um fracasso emocional. Novamente perdi. Sim. E quem é obeso e tenta as dietas, tenta a reeducação alimentar e perde, ele fica se sentindo um fracassado. Sim. Infelizmente, ele pensa, pô, perdi de novo. Então, superar isso é muito traumático, Sim. né? Então, eu volto a ganhar 20 quilos e aí, quando eu entro na academia, foi aquele Sim. momento que eu entro na academia e falei, não, eu não preciso de bariátrica, não, eu vou sozinho a essa altura e vou conseguir. Sim. Então, isso coincide com o término do meu relacionamento e eu me supero a cada dia e são 2 anos apenas de academia. Tenho uma dieta restritiva, consegui... nesse meio tempo, conheci minha namorada. Ela tinha sobrepeso. E aí, traz pro pessoal a informação que eu dividi aqui com o bastidor, com a produção da gente. Eles ficaram boquiabertos. E aí, quantos quilos vocês dois juntos perderam? Juntos perdemos mais de 100 quilos. Né? Na verdade, 98 quilos perdemos juntos. Ela tinha obesidade, pesava mais de 80 quilos. E hoje ela pesa 60 quilos. E é importante para quem nos assiste... o curso de medicina, ele é muito, por vezes, muito punitivo. Sim. Quem está de fora, poxa, que bom, medicina é maravilhoso, você está ganhando uma loteria parcelada e realmente é muito bom. Financeiramente, medicina é incrível para quem consegue entender como funciona e consegue se aliar a um bom mercado, sem sombra de dúvidas. É muito superior a grande parte das profissões, mas cobra um preço muito alto. Porque o médico vende produtividade, vende hora. E é muito difícil para a gente se relacionar com o fator. Eu preciso melhorar a qualidade de vida, entregar padrão de vida para quem eu amo, mas eu preciso estar fora. Sim. E aí esse desequilíbrio, por vezes, já na faculdade a gente sente. Por quê? A carga horária é muito maior, são 6 anos ao invés de 4 ou 5. E muitas vezes a gente sofre múltiplos momentos ansiosos. Eu vou conseguir continuar pagando se for particular? Está financiada, será que vai dar? Eu preciso sair daqui, vou fazer residência, vou fazer pós-graduação, vou entrar no mercado de trabalho, vou tentar um concurso público. Sim. Como é que foi isso aí para você? Porque você saiu de uma situação Paraguai, Brasil. Sim. E aí? E a vida inteira luta e fuga. Sim. Como você relata, meu Deus, eu preciso pagar a faculdade. Sim. Eu que custei meus estudos. Sim. Então, eu preciso pagar a faculdade, eu preciso... me manter, Sim. Eu preciso passar na prova, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar de mim, tudo numa jornada só, em um dia só. Sim. A medicina é incrível, mas a jornada ela é árdua. Sim. A quantidade de estudo é elevada, a gente tem dificuldade em aprovação mesmo, o assunto é complexo, às vezes a quantidade de assuntos é elevada, Sim. você precisa passar pela prova e é natural, é do processo, você precisa ter aprendizagem, você Sim. precisa ter conhecimento técnico. Então a medicina, tudo isso desenvolve os gatilhos. Sim. Então se você vai mal na prova, você chega em casa e desconta na comida. Se você vai bem na prova, você sai para comemorar no jantar e Sim. acaba na comida. Então, no meu caso, minha namorada também é estudante de medicina, interna Sim. também, a gente decidiu ir de encontro a isso. Sim. Então, eu relato que a maioria dos casais, quando se encontram, acabam ganhando peso. Foi meu caso. A sim. gente fez o caminho oposto. Sim. A gente resolveu ir para a academia. Então, por vezes, a gente está sexta-noite e o pessoal sextando e a gente está treinando. O nosso sextar é treinar. Sim. Então, a gente foi de encontro a isso. Sabia dessa questão da dificuldade dos gatilhos da medicina. Sim. Ela, quando terminava a prova, era hambúrguer e pizza. Sim. Né? Eu, por vezes, rodízio. Né? Sim, que é muito comum. Que é muito comum, rodízio para comemorar se foi bem e para se lamentar se foi mal na prova. Com certeza. Então, isso realmente é gatilho. A medicina é gatilho para ganho de peso também, para se alimentar de forma incorreta, até pelos horários, porque acaba que você tem que estudar de madrugada, e de madrugada desenvolve também essa questão alimentar desregulada. Sim. Então, às vezes, você está ali 3 da manhã, bate aquela fome, você vai no iFood, vê se tem alguma coisa aberta, e aí você começa a comer errado em casa. Então, é bem complicado. Sim. É bem complicado mesmo. E é isso. Sim. A gente estava comentando mais cedo que você decidiu buscar uma ajuda de dieta e de hábitos de vida.
Fez uso de medicação, de remédio também nesse seu percurso? Faz hoje em dia? E aí? Sim, o medicamento, doutor Jader, ele é importante para algumas pessoas. Sim. Nem todo paciente vai ser indicado o uso de medicamento. Sim. Bem-vindo ao clube. Não é verdade? Com certeza. Você é prova viva disso. Sim. Você pega uma paciente de 17 anos, Sim. chega para você e quer emagrecer 100 quilos. Aí você vai conversando com ela e vê uma circunferência abdominal elevada, vê algumas estrias violáceas e vê aumento de pelo nos braços. E ela quer tomar semaglutida, é um medicamento da moda. Eu quero tomar Ozempic porque minha prima tomou e emagreceu, certo? E aí você percebe que essa paciente tem uma síndrome metabólica. Você percebe que ela tem SOP, ela tem suspeita de SOP. Sim. Eu vou indicar, como médico, você iria indicar uma semaglutida para essa menina de 17 anos? E é por isso que a nutrologia, a medicina funcional, está revisitando as especialidades. Para quem está ouvindo a gente, SOP é o síndrome do ovário policístico. A paciente ela vai apresentar uma explosão hormonal, alterações hormonais que podem levar a ganho de peso e retenção da obesidade, ou seja, da gordura em regiões do corpo que são catastróficas para qualquer pessoa. Porque antigamente era ruim para a mulher. Para qualquer pessoa, ganhar peso e reter gordura abdominal é péssimo. Quem está ouvindo a gente aí, que está com a cintura elevada, está com a circunferência abdominal, é péssimo. E é um dos parâmetros hoje para diagnóstico de obesidade. Antes, a OMS só tratava a obesidade com IMC. Sim. Só que se você pegar o cara que tem um hábito, um indivíduo que tem um hábito de bons hábitos de vida, Sim. que malha, que se cuida, né? E ele tem 100 quilos, mas ele tem 100 quilos de massa muscular. Sim. Esse paciente, esse indivíduo vai estar com obesidade ou no mínimo com sobrepeso, Sim. dependendo da altura dele. Então, a OMS hoje trata a obesidade com outros critérios. Sim, né? outros parâmetros. Um deles a circunferência abdominal, a relação circunferência abdominal também. Sim. O IMC continua, mas tem mais 17 parâmetros. Sim. Então, isso é recente, é desse ano. Então, não é apenas o IMC que você vai definir. Que delimita, claro. Delimita. Sim. E aí, trazendo para esse cenário hoje, você disse que quer subir nos palcos. Sim. Como é que tá isso aí? Como é que tá esse planejamento? Sim. Porque nisso tudo tem filho, tem namorada, tem medicina. E aí? Continuo treinando Sim. de forma regular, 7 dias por semana. Sem folga. Sem folga. Sim. Treino 2 horas por dia. Às vezes faço cardio em momentos que eu posso. Sim. Porque realmente é complicado, estou interno. Sim. Então, treino todos os dias. Estou diminuindo o percentual de gordura. Ainda estou diminuindo o percentual de gordura. Tenho uma abdominoplastia marcada, porque como sou ex-obeso... Sim, foi necessário. Foi necessário, o abdômen de avental ficou. Sim. É normal, é do processo. E após a cirurgia abdominoplastia, eu pretendo subir aos palcos e ser o primeiro baiano... Sim. Isso é fato. O primeiro baiano a sair da obesidade grau 3, obesidade mórbida, e subir nos palcos de fisiculturismo. Isso é questão de tempo. Pela obstinação sua aí é questão de tempo. Isso é questão de tempo. Sem dúvidas. A gente estava falando de remédio. Pessoal, quem está escutando a gente, é muito importante, quem está ouvindo, quem está assistindo a gente. Medicação é uma coisa séria. É necessário que você procure ajuda profissional. Quem é que está habilitado para prescrever isso? O profissional médico. Sim. Mais cedo o Caio falou, eu fui enfermeiro, sou enfermeiro. E na minha andança como gestor médico, eu sempre disse isso para a equipe. Pessoal, a enfermagem é o coração da assistência. O hospital é feito de 2 corações, como geralmente o organismo tem, né? Tem lá o gastrocnêmio, tem lá a batata da perna e tem o coração mesmo pulsante. Então, no hospital é mais ou menos a mesma coisa. Tem um coração financeiro, faturamento financeiro, e o coração assistencial. Quem faz esse coração assistencial bater é a enfermagem. A medicina ela vai existir como o entendimento ancorado. Não, o médico é o ator principal do palco. Não, pelo contrário. Sem uma equipe de enfermagem coesa, conectada com o que a gente entende de mais atual para a gente dar assistência, não tem o paciente bem assistido. Por quê? Sim. É quem toca no doente de forma contínua. O médico faz uma avaliação de 20, 30, 40 minutos, prescreve e a equipe de enfermagem gerencia isso. Mas dentro desses processos de responsabilidade, é papel do médico fazer a prescrição médica. Então, para quem está nos assistindo, pelo amor de Deus,
procure ajuda médica para você avaliar se é necessário tomar remédio, e esse profissional vai construir um plano de acompanhamento, algo assistencial, e em consulta vocês vão definir a melhor abordagem terapêutica. E aí? Os medicamentos de emagrecimento, eles surgem no Brasil ali no meados da década de 2000. Sim. O principal medicamento ainda é aprovado pelo SUS aqui no Brasil. Sim. O medicamento é a sibutramina. Sim. Além disso, além da sibutramina, o Xenical. São os dois medicamentos para tratamento de obesidade pelo SUS. Orlistat. Né? Orlistat. O Xenical é a marca. Claro, mas tudo bem. A sibutramina... Tá perdoado. A sibutramina tem muito efeito colateral. Sim. Além de depressão, Sim. crise de pânico, síndrome do pânico, Sim. aumento de pressão arterial, insônia, Sim. boca seca. Alterações por ser uma de humor, anfetamina, claro. é uma anfetamina, alteração do humor. Irritabilidade, falta de paciência. Perfeito. Paralelo à sibutramina, surge um outro medicamento chamado Mazindol, Sim. que é uma anfetamina potente. E a Anvisa logo bloqueou a comercialização no Brasil. Esse medicamento é um anorexígeno potente. Ele é muito bom para emagrecer, para o processo de emagrecimento, só que os efeitos colaterais, o custo-benefício não compensa. Se torna tóxico. Então surgem as canetas. A primeira... As famigeradas canetas. As famigeradas canetas. Que são muito importantes. Sim. São para o processo de emagrecimento, é importante sim, muito importante. A liraglutida é a primeira. Sim. Né? No Brasil, essas canetas é para tratamento de diabetes tipo 2, né? Atuam nas células beta, lá nas células beta pancreáticas. E a precursora, como eu falei, foi a liraglutida com o nome comercial Victoza. Sim, sim. Depois da liraglutida, que age também no GLP-1, da mesma forma, surge a semaglutida. Sim. E a semaglutida age no GLP-1 também, só que com menos efeitos colaterais. Sim. E esses efeitos colaterais devem ser levados em consideração. Totalmente. Às vezes as pessoas se utilizam e não percebem. Sim. Primeiro, hipoglicemia. Hipoglicemia é um quadro de saúde que é relevante, extremamente relevante e perigoso. Com risco de morte. Inclusive com risco de morte. Então, o uso indiscriminado desses medicamentos é totalmente prejudicial à saúde humana. Sim. E tem a terceira agora, né? A terceira... A tirzepatida. A tirzepatida. Todo mundo agora é a droga da moda, né? Sim, claro. Ainda não chegou no Brasil. Sim. É um medicamento que ainda está sendo difundido na Europa. Com um preço elevado. Então, mesmo para tratamento de obesidade, a gente não pode ficar numa bolha de que todo esse processo ele não é democrático. Sim. Ele não tem cunho social nenhum. Sim. Porque a grande população brasileira, que é a que também está obesa, ela não vai ter acesso a isso, a acessibilidade a isso. Então, isso é muito complicado, muito complexo. Sim, a gente só está vendo a ponta do iceberg e a massa e a população. Que se alimenta mal, que passa por estresse. Exatamente. Que tem um ganho de peso elevado ano a ano. Que se alimenta mal porque precisa comer o carboidrato, porque deu na primeira infância o engrossante, porque tinha que dar energia para o filho, claro. Sabe? Então, e é o que tem, infelizmente. Eu preciso dar é o engrossante, é o mucilon, não que aleitamento até o 6º mês. Isso, apesar da gente aconselhar a forma correta, a gente precisa entender o contexto, é a realidade da grande população brasileira que é pobre. Sim. E não vai ter acesso às canetas. Então, a gente precisa pensar nessa população também. As canetas, como eu falei, é um mecanismo de emagrecimento, deve ser levado em consideração para os pacientes que têm indicação. E o uso não deve ser indiscriminado, justamente pelos efeitos colaterais que elas causam. Claro. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? O Caio é aluno nosso e já sai pelos poros o que provavelmente ele vai fazer. Ele vai ajudar muita gente a sair da obesidade, com fé em Deus. Quando foi que você percebeu que você tinha essa veia para poder tratar, para poder entender, para poder estudar, para poder orientar? Porque Caio já faz um serviço, e é muito importante a gente trazer isso, de orientação. O estudante de medicina já bebe de uma fonte de muito conhecimento e ele pode, como qualquer outra pessoa, orientar. E a orientação pode ser pulverizada através das redes sociais. Quando foi que você percebeu que você tinha tino para isso aí? Quando eu consegui fazer o meu processo de emagrecimento. Sim. Então, quando eu consigo fazer o déficit calórico da forma correta, quando eu consigo bater minha meta de água, bater minha meta de proteína, quando eu consigo utilizar minha creatina, quando eu consigo ir para a academia, quando eu consigo ganhar massa muscular, eu percebo que eu, modéstia à parte, consigo
Ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. E não é, modéstia à parte, não é a realidade, porque a gente consegue entregar para as pessoas o que a gente consegue fazer bem feito conosco. O que você pretende da medicina? E aí, cara? Eu pretendo associar Sim. a medicina esportiva à psiquiatria. Sim. Porque percebo que grande parcela da população ela é obesa por fatores psiquiátricos. Sim. Por gatilhos de depressão, né? A ansiedade precede a depressão. Sim. A gente sabe disso. Então, pacientes que são depressivos acabam tendo gatilhos e descontando, indo atrás da endorfina, da dopamina, da serotonina no alimento. Sim. Então, assim, a ansiedade e a obesidade, elas caminham juntos. Sim. Então, eu pretendo associar a psiquiatria com a medicina esportiva. Eu costumo dizer isso em consultório e também nas nossas redes. E para quem está nos assistindo, de novo, vamos seguir, vamos curtir, vamos compartilhar, encaminhar para quem a gente ama. A obesidade é literalmente uma doença emocional também. Sim. A obesidade é uma doença que mexe com as emoções humanas. Ela pode ser precedida, ou seja, catapultada por essa questão emocional. Então, o indivíduo está muito ansioso e ansiedade é tensão, preocupação exacerbada, desespero emocional, pensamentos conflitantes, uma névoa de pensamentos. Doutor, eu não consigo parar, focar, estruturar a minha cabeça, porque eu estou sempre preocupada, tensa, não durmo direito. A comida acaba sendo esse momento de prazer momentâneo. Esse momento individual, instantâneo de melhorar, porque eu sinto essa sensação de bem-estar, que é algo dopaminérgico, a dopamina, que é o neurotransmissor, vem de uma maneira muito potente quando eu como chocolate, o alimento açucarado, o alimento calórico, e eu consigo já... Eu me sinto bem, eu posso, eu mereço. E aí é que está o risco. Então, cada vez mais, a obesidade tem sido estudada como uma doença mental também. Sim. E é importante esse olhar para quem está estudando medicina, porque vocês estão na prática conosco. Vocês estão bebendo de uma fonte, que é o internato. 2 anos finais, para quem está nos assistindo, são momentos de prática. O estudo da medicina compete 4 anos nas cadeiras teóricas e 2 anos conosco na prática, atendendo o paciente, como eu digo lá com eles, sentindo o cheiro do doente. Sim. E é importante, sim, a gente trazer isso em voga, porque é importante, é vital para o processo da assistência a gente prevenir. Sim. E essa prevenção, a medicina psiquiátrica está começando a enxergar passo a passo. Como é que você enxergou essa vivência de ruptura de preconceito? Você deixou de ser obeso, sim, explícito para ser um ex-obeso, já que a gente não se liberta dessa doença, ela está sempre ali. E aí, como é que foi isso para você? Falando novamente, nesse instante, sim, eu citei a criança, você tá gordo, pede para a criança de desenhar. Sim. Aí hoje eu passo na praia e eu vejo as crianças às vezes falando, tio, você tá fortão. Sim, sim. É muito legal. Sim, claro. Lógico que... Premia o esforço. Premia o esforço, dá uma massagem no ego. Claro. Né? Então hoje eu me sinto bem, me sinto tranquilo, focado ainda no processo, não, sim, deixo de estar focado. Claro. No término da faculdade e na minha saúde, no meu corpo, na minha mente. Quero continuar essa vida, quero continuar tentando ajudar as pessoas. Sim. Pretendo trabalhar com classe C e D. Eu acho que o médico esportivo trata só tem acessibilidade a essa população classe A e B. Sim. Eu quero tratar dessa população. Essa população é desassistida em relação à obesidade, infelizmente. Eu falei isso, 2 medicamentos que têm 20 anos no mercado. Então, a população não tem acesso a isso. Ainda, né? Infelizmente. Ainda, infelizmente. Sim. Então, eu quero tratar dessa população e vejo um futuro promissor, sim, na área. Sim. Do ponto de vista da sua vivência, você disse onde você quer chegar profissionalmente. E do ponto de vista dos palcos, você pretende percorrer qual caminho? Porque tem várias classes, né? Para quem está nos assistindo, o fisiculturismo ele é dividido em várias classes. Sim. E aí, você quer trilhar qual? Arnold? E aí? Eu ainda não decidi, porque assim, quando eu estou em processo de ganho de massa, sim, eu fico realmente com uma quantidade de massa muscular elevada, só que acabo, às vezes, ganhando gordura paralela. Que é muito comum, claro. Muito comum. Você ganha, não tem jeito, você acaba ganhando junto. Uhum. Quando eu consigo enxugar, eu fico slim também. Então, sim, quando eu estou em off, eu penso em uma classe. Quando eu estou slim, penso em outra. Ainda não decidi, mas no decorrer desse processo aí, acredito que mais 1 ano e meio, eu devo estar subindo nos palcos. Sim. E tô, como eu falei, focado. Não deixo em momento nenhum de perder o foco. Claro,
Sim. Volta e meia Momento você dá outro, né? um momento ou outro você dá uma escorregada, mas no outro dia retomar. E é isso que eu falo até com as pessoas que eu tento aconselhar. Sim. Se você errou num dia, não se auto-sabote no outro. Sim. Se você errou e fraquejou em um dia, levante, que eu tô aqui, eu te dou a mão, a gente vai junto. Não se auto-sabote. Se eu me alimentei mal ontem, Sim. eu vou me alimentar mal amanhã. No outro dia você recomeça. No outro dia faz o cardio, faz um jejumzinho, bebe mais água, é só retenção, tenha calma. Sim. Então é importante trazer isso para os pacientes, que quando ele errou, ele não deve se culpar. Sim. Ele deve levantar e novamente batalhar aquele dia. Sim. É dia após dia. É dia após dia. Eu costumo fazer um paralelo em consultório que funciona muito bem, talvez ajude para quem está nos ouvindo. Quando você se atrasa, você olha para o relógio, e geralmente é através do celular, porque a gente tem o celular, infelizmente, como uma parte acessória do corpo. Sim. E aí você acelera todos os processos para chegar logo no trabalho. Você não olha para o celular, já estou atrasado, não vou mais. É o contrário. Então eu preciso dar celeridade para eu chegar logo, ou na escola, ou na faculdade, ou no trabalho. Funciona em paralelo com a atividade física e o plano alimentar. Errou, falhou, recomeça. Você demorou 30, 40 anos para constituir aquele corpo, aquele corpo. Então você não vai perder isso em 3 dias, em 5 dias. Exato. Você precisa ter paciência, calma, respira. Sim. De manhã acordou, sabe que no outro dia consumiu álcool, foi no churrascão, tá retido. Calma, respira, bebe uma água. Faz um jejum, faz uma caminhada intensa, tenta minimizar, perder aquela retenção, porque é só retenção. Sim. Depois você volta, faz o plano alimentar novamente, volta a fazer a dieta, volta para academia mais tarde, que vai ficar tudo bem. Sim. Então a ansiedade de, poxa, eu vinha bem, mas eu fraquejei, então eu vou me auto-sabotar hoje, porque ontem eu consumi também, é um erro. Sim. Então eu trago essas observações e o profissional deve fazer isso. Claro. É importante. Eu não sou profissional, mas trago essa assessoria ao pessoal. Claro. Isso que Caio está trazendo para a gente é uma técnica criada por um indivíduo chamado Aaron Beck. Aaron Beck é um indivíduo que trouxe a linha de terapia cognitivo-comportamental. Sim. E a filha dele escreveu um livro chamado Pense Magro. Quem nunca leu, é muito bom. Inclusive, vou te indicar. Fraquejou, não funcionou o seu momento alimentar, existe um exercício, inclusive, no livro. Já no próximo momento, volta para a sua dieta. Aliás, dieta não, para o seu hábito alimentar. Então, é algo que a gente vem mudando. Ao invés de ser algo restritivo, dietético, é algo que controla, sim, a sua alimentação, mas dentro de um plano, sem tanto sofrimento, sem desgaste, sem olhar para a comida como uma vilã, pelo contrário. Então, a intenção de Judith Beck, que foi a colega que escreveu o livro, é comece, dê sequência. Caso você falhe, você não é o pior ser humano do mundo. Pelo contrário, a terapia cognitivo-comportamental te encara o processo, você entende como funciona, você compreende, você reformula a sua forma de pensar de forma estratégica, alinhada à mão do profissional, e você muda a forma de agir. Isso é muito forte, é potente. No Canadá é primeira escolha para tratamento de transtorno de ansiedade generalizado. Então, é muito importante essa fala de Caio. Errou, teve uma falha alimentar, volta para o eixo já. Não foi se exercitar hoje, que não é nosso caso. Sim. Não foi se exercitar hoje. Volta o quanto antes para a gente poder ganhar ritmo e manter o carro andando. Sim. Do ponto de vista assistencial, você disse que pretende ficar em Salvador e Feira. Vai chegar um momento que você vai ter que se decidir. E aí já tem isso mais ou menos detalhado. Já dividiu com a namorada, ela vai também. E aí? A gente conversa bastante sobre Sim. isso, né? Como é que vai ser nosso futuro próximo, né? Sim. Porque faltam poucos meses. Onde é que a gente vai morar, onde é que a gente vai viver. A gente está ainda decidindo, desenhando, né? Se vai ficar em Feira de Santana, se vai ficar em Salvador. Tem o interior, onde eu tenho um irmão que mora no interior, então eu penso também que pode ser no interior. A gente fica confabulando ainda o que, é que como vai ser o nosso futuro. Sim. Se vai trabalhar em Salvador, em Feira de Santana, onde surgir a oportunidade. Claro. Onde eu for acolhido, onde der certo para mim e para ela. Sim. Só sei de uma coisa, a gente vai estar junto. Com certeza. Onde é que a gente acha, Caio? E aí, cara? Quais são as suas redes sociais? É gileno.caio, né, no Instagram. Lá eu posto algumas coisas do meu cotidiano, né, da minha vida. Ainda não é um Instagram profissional. Sim. Vou tentar profissionalizar isso assim que me formar. Acho que não é o momento ainda. Claro. Mas assim que terminar meu curso, que concluir o curso, vou profissionalizar o Instagram. Acho necessário trazer
trazer informação com qualidade para Sim. a população, para quem quiser me seguir. Sim. Então, é isso. Onde é que Caio Gileno quer chegar nos próximos 10 anos? Onde é que ele pretende ir? E aí? Eu pretendo só ser feliz, Sim, ter tranquilidade, paz de Sim. espírito, saúde mental, sim. né? Cuidar dos pacientes. Viajar, cuidar dos pacientes, É isso. curtir uma praia com meu filho, com até lá esposa, Sim, sim. né? Viajar um pouco, Sim. tentar viver a vida com Leveza. com leveza. Sim. Hoje estou bem tranquilo, bem mais tranquilo do que em outro momento, Sim, claro. porque o curso tá chegando ao fim, a ansiedade vai Sim. vai acabando. Então, agora minha vida profissional é algo que eu vou decidir agora nos próximos meses, onde eu vou trabalhar, qual cidade. Sim, claro. Eu queria te agradecer, cara. Tá vendo aí que é muito mais tranquilo do que você imaginava? Obrigado pela presença. Tá na frente do professor não é fácil. Não, que isso. Parabenizar por N motivos. Primeiro, é importante trazer isso em vídeo. Parabéns pelo seu esforço contínuo. Obesidade é algo muito grave. É uma doença. Muita gente tenta negar. E essa negativa é muito coerente do ponto de vista de pensamento, apesar da gente entender como doença. Tem gente que acha que a obesidade é algo que pode não ser levado a sério. Então, parabéns por ter vencido ela até hoje. Parabéns pelo nível de entrega que você tem para a construção de conhecimento. A medicina precisa de alunos cada vez mais maduros. E quando eu digo maturidade, é entender como é que deva funcionar um curso de medicina. A gente precisa se dedicar porque a gente salva a vida humana. Eu divido muito isso com vocês. Infelizmente, o ato de atentar contra a própria vida ronda muito o meu carimbo. O tempo todo tem pessoas pensando em desistir, em entregar o bilhete único do ato de viver. E a gente precisa cada vez mais que vocês possam enxergar a medicina como algo importante, não como profissão apenas, mas como uma filosofia de entrega para com o outro. Então, parabéns pelo seu nível de dedicação. Muito obrigado. Como aluno, te agradeço as palavras. Queria deixar uma mensagem, por favor, para as pessoas que estão assistindo a gente, que ela curta o processo. Sim. Não pense no resultado no momento. Não pense que você está com 100 quilos agora e você vai precisar atravessar 30 quilos. Pense no próximo dia e vá fazendo tudo da forma correta. Vá fazendo sua dieta, vá fazendo sua academia, vá fazendo sua musculação, vá fazendo seu cardio, vá ingerindo água, vá respirando ar puro, vá cuidando da sua saúde mental, que isso é muito importante, isso caminha junto com todo esse processo. Saboreie o momento do emagrecimento e assim, curta cada vitória, cada quilo que você perder, cada resultado positivo que você tiver, cada roupa que você usou 5, 10 anos atrás que não cabe mais, que agora cabe, curta esse momento que ele é muito saboroso. Obrigado. Então a gente acha Caio Gileno... Gileno.caio. Pronto. A gente, Dr. Jader Ferraz, podcast Mente Aberta, recebendo sempre convidados de fino garbo e elegância. Falamos sempre de saúde da forma mais abrangente possível. Já recebemos colegas médicos, colegas alunos, colegas da indústria farmacêutica. A intenção é falarmos de gente que cuida de gente. Obrigado, Caio. Obrigado.